e nosso Pai. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus e nosso Meus caros irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos no encontro a partir desta Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Vamos celebrar a Eucaristia, tendo presentes todas as vossas intenções, lembrando todos aqueles que nesta hora se encontram em maior tribulação, os nossos irmãos que estão doentes, as vítimas da pandemia que nos assola, todos aqueles que se ocupam a cuidar e a tratar. Enfim, reunimos nesta Eucaristia toda a realidade da vida do mundo em que vivemos, para tudo entregarmos ao Pai com Cristo, para que Ele nos devolva tudo isso em graça, em paz e em ânimo para o caminho da nossa vida. E para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus: povoem as águas inúmeros seres vivos, e voem as aves na terra sob o firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e todos os seres vivos que se movem nas águas, segundo as suas espécies, e todos os animais voadores, segundo as suas espécies. Deus viu que isto era bom, e abençoou-os, dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. Veio a tarde, em seguida a manhã, foi o quinto dia. Disse Deus: produz a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim sucedeu. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. Deus viu que isto era bom. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Ele o criou homem e mulher. Deus abençoou-os, dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus: dou-vos todas as plantas com semente, que existem em toda a superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres vivos que se movem na terra, dou as plantas verdes como alimento. E assim sucedeu. Deus viu tudo o que tinha feito. Era tudo muito bom. Veio a tarde, em seguida a manhã. Foi o sexto dia. E assim se completaram o céu e a terra, e tudo o que eles contêm. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou do trabalho que tinha realizado. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de todo o trabalho da criação. Esta é a origem do céu e da terra, quando foram criados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor
todo homem para dele vos ocupardes. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Fizestes dele quase um ser divino, de honra e glória o corostes. Destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Ovelhas e bois, todos os rebanhos, e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que se move nos oceanos. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Inclinai o meu coração para as vossas ordens e dai-me a graça de cumprir a vossa lei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém.
viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral só comem depois de lavar cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Jesus acrescentou: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e ainda: quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe deve morrer. Mas vós dizeis que se alguém tiver bens para ajudar os seus pais necessitados, mas declarar esses bens como oferta sagrada, nesse caso fica dispensado de ajudar o pai ou a mãe. Deste modo, anulais a palavra de Deus com a tradição que transmitis, e fazeis muitas coisas deste género. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, com frequência assistimos a debates sobre a nossa identidade, sobre a questão para muitos difícil de resolver, sobre o homem e sobre a vida. A liturgia de hoje oferece-nos luz para descobrirmos ou redescobrirmos esta nossa identidade. O Salmo 8 que cantávamos lança a pergunta: que é o homem para que vos lembreis dele? O filho do homem para dele vos ocupardes? Contemplando a maravilha da criação, o salmista pergunta, comovido diante da generosidade superabundante de Deus Criador: quem é este homem que Deus criou e encheu de tantos dons, a quem deu em abundância o mundo inteiro e colocou como coroa de toda a criação? Quem é este homem? Poderíamos perguntar: quem sou eu neste mundo onde Deus me plantou, onde Deus me chama a viver? Quem sou eu? Esta pergunta, tão importante quanto determinante para tudo aquilo que nós somos e somos chamados a ser. No livro do Gênesis que escutámos na primeira leitura, depois de nos fazer contemplar as maravilhas da criação, diz-nos que Deus criou o homem. E como é que o criou? À sua imagem e semelhança. Criou-o com uma vocação e uma missão concreta. Diz a leitura: para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Reparem,
que não diz para que destrua o mar, para que destrua os répteis, não diz para destruir, diz para dominar. Implicitamente para fazer crescer, para respeitar. E continua, Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, Ele o criou homem e mulher, abençoou-os dizendo, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Encontramos aqui a nossa identidade primeira, da qual jamais nos poderemos afastar. Somos chamados, antes de mais, a ser imagem de Deus. Diríamos que temos aqui a raiz de uma sã antropologia cristã. A visão do homem que a nossa fé nos oferece é esta: criado à imagem e semelhança de Deus. Sermos fiéis a essa graça e a esse dom é tarefa permanente. E poderíamos perguntar, e como é possível concretizar isso? Onde encontramos essa imagem de Deus? E o Evangelho responde-nos, em todas as suas páginas, Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. No seu rosto encontramos o verdadeiro rosto de Deus. No seu agir aprendemos o agir de Deus. Na sua palavra escutamos Deus. Na sua humanidade belíssima encontramos o estilo da humanidade que somos chamados a ser e a concretizar. Estamos assim, caros irmãos e irmãs, diante de algo que para nós não pode ser uma realidade acessória ou facultativa. Estamos diante da realidade mais profunda e da nossa identidade cristã mais profunda. Ser imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus. Santo Agostinho ensina-nos que este dom e esta graça não está fora de nós, está inscrita no mais fundo do nosso coração. No mais fundo de nós mesmos está inscrita esta imagem. Somos de Deus, sua imagem e semelhança. E por isso, toda a nossa vida, a nossa preocupação primeira tem de estar na busca desta nossa identidade. Ser imagem e semelhança de Deus. Isto é tudo o contrário de uma certa espiritualidade das impossibilidades, diríamos. Uma certa espiritualidade que coloca sempre Deus à distância, alegando tantas vezes a sua transcendência, que nunca poderemos pôr em causa. E que se vai ocupando tantas vezes da vida e nos faz entrar muita gente numa lógica dos coitados e dos arrastados da vida, mesclada por um certo pessimismo doentio que nos vai impedindo de contemplar Deus e de concretizar em nós essa imagem e semelhança. Podemos perguntar, quando os outros olham para nós, conseguirão ver alguns traços no nosso rosto, na nossa vida, no estilo da nossa vida, dessa imagem e semelhança de Deus que somos chamados a ter? Ou verão sempre traços desfigurados, pessimistas, derrotados diante da vida e das dificuldades? Mas então temos de ignorar as dificuldades. Não, jamais! As dificuldades porque passamos, como esta realidade presente que estamos todos a viver, não são para nos destruir. São para aí revelarmos
esta imagem e semelhança de Deus. E têm sido tantas as maneiras e os modos como Deus tem revelado a sua imagem e semelhança. Nesta humanidade belíssima que temos visto e que continuamos a ver em tantos homens e mulheres que dão o melhor de si para manifestar esta ternura, este cuidado, esta presença, este amor autêntico. No Evangelho que escutamos, Jesus adverte-nos para esse perigo de ignorar o mandamento de Deus e de nos prendermos às tradições dos homens. A permanente insistência de Jesus está em deixarmos que Ele nos revele o Pai, nos descomplique a vida e nos consinta a viver a beleza da fé. Precisamos, para isso, de coragem e de discernimento para sermos cristãos de verdade, isto é, para deixarmos cair da nossa vida tudo aquilo que nos distrai do essencial, mesmo que isso nos pareça muito santo e muito piedoso e devoto. Se nos desviar da justiça e da caridade, de certeza que não vem de Deus. Tudo aquilo que nos desvia da justiça e da caridade não vem de Deus, não pode vir de Deus. É acerca disso que Jesus nos adverte hoje. Não é possível ser imagem de Deus e ser fiel aos mandamentos sem a prática da justiça e da caridade. Caros irmãos e irmãs, aceitemos este convite para redescobrirmos em nós essa fisionomia de Deus que nos foi dada no batismo e permanentemente é renovada em nós pela graça dos sacramentos, pela escuta da palavra que é Cristo. Ele que é a imagem de Deus invisível e o primogênito de toda a criatura. Ele revela-nos sempre a nossa identidade e o modo de a assumirmos e concretizarmos. Estimulem-nos neste lugar o testemunho de Maria, a mulher mais bela que Deus encontrou no mundo para nos revelar os seus segredos, para nos oferecer a sua imagem, o mais belo dos filhos dos homens. Acompanhem-nos os santos pastorinhos, que na simplicidade das crianças nos revelam a maturidade dos crentes, que consentem que a luz de Deus penetre a vida e a transforme. Seja assim também conosco. Irmãs e irmãos, Jesus denuncia as formas só exteriores de religião, sem que lhes corresponda uma vida conforme à lei de Deus. Peçamos ao Pai que nos ensine a ser coerentes e sinceros, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja e pelos cristãos do mundo inteiro, para que saibam distinguir a mensagem do Evangelho dos preceitos e tradições vindo dos homens, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis escolhidos pelo povo, para que não finjam servir os outros como o que dizem, quando se servem a si com o que fazem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, para que aprenda, com a inteligência e a luz da fé, a adorar aquele que lhe deu tão maravilhosa dignidade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias devidamente constituídas, para que vivam na alegria, segundo a vontade de Deus,
Apesar das atuais tentativas para as destruir, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade no seu itinerário espiritual, para que, na fidelidade à tradição recebida dos antigos, esteja sempre aberta às coisas novas que vêm do Espírito, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos que sofrem no corpo ou na alma e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansem dos seus trabalhos e conforte os que choram os seus entes queridos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Pai, tornai-nos simples, humildes e verdadeiros, para que a nossa oração vos seja agradável. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. nós. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo. Mas é sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação, e lhe dais o vosso Espírito,
para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Agradecidos por sermos filhos de Deus, digamos a oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a nós. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem agora a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém.
conduz-me até às águas refrescantes e assim fortaleceis a minha alma. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor. Às fontes de água viva nos conduz, ó Senhor. Às fontes de água viva nos conduz, ó Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos, nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe agora que ponha fim a esta pandemia e a todos os tormentos que vivemos, cantando. Vossa proteção nós acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. A todos os que nos acompanharam a partir de suas casas, desejo um bom dia, um dia cheio de paz e de ânimo, procurando ser em cada momento da nossa vida esta imagem e semelhança de Deus. É isso que nos realizará o coração, é aí que encontraremos ânimo e estímulo para continuarmos o nosso caminho, sempre testemunhando esta nossa identidade mais profunda, ser imagem e semelhança de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.